Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Episódio de hoje, Vida no Canadá. E a convidada do dia é a Maíra Santos. Ela é brasileira, natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, formada em Biologia e atualmente mora no Canadá. Seja muito bem-vinda, Maíra Santos. Olá, pessoal. Oi, Maíra, tudo bem? Tudo bem, você? Obrigada por estar de volta. Tudo bem, gente. A Maíra, quem não escutou, vai escutar o episódio que ela falou aqui com a gente sobre concurso público, tá? Tá bem legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outro assunto, que é um pouco da vida da Maíra lá no Canadá, né, Maíra? Você está no Canadá agora, né? Sim, estou no Canadá, em Vancouver. Ah, legal. Conta um pouco pra gente da sua história, como você foi parar aí, como começou essa história. Então, a minha história no Canadá começou a partir de outra pessoa, que foi o meu cunhado, né? O irmão do meu marido. Ele começou, na época ele era casado, né, com uma moça, e os dois começaram a olhar essa questão de vir para o Canadá. Eles, inclusive, antes de vir para morar, eles fizeram aqueles intercâmbios de um mês, assim, né, para estudar inglês. E viram e gostaram, apesar que, né, eles foram para Toronto, né, mas hoje eles moram aqui em Vancouver. E aí eles começaram a olhar isso e acabaram que vieram em dezembro de 2016. E eles, assim, né, eles gostaram muito e falavam muito com a gente. Nossa, vocês têm que vir para o Canadá, aqui é muito bom. E só falava coisas boas daqui. Vocês têm que vir. E aí a gente começou a olhar também, a gente começou a pesquisar como que era, o que tinha, e acabou que a gente olhou como que eram os processos, a gente meio que seguiu, assim, o processo que o meu cunhado fez, que foi vir por agência, né, assim, a agência facilitando aquele processo de visto do Canadá, né, que normalmente quando tem um do casal vem estudando e o outro vem trabalhando, né, um vem com visto de trabalho e o outro com visto de estudo, e o nosso visto foi aprovado e a gente veio. Foi assim, mais ou menos. Nossa, que legal. E então, basicamente, foi fácil, assim, você achou fácil o processo? Comparado com ter que vir para os Estados Unidos, é bem mais difícil, eu acho. Pelo que eu ouço, assim, Estados Unidos é muito mais difícil, né? Eu não sei os detalhes dos Estados Unidos, mas, assim, no geral, que a gente ouve, provavelmente aqui no Canadá é bem mais fácil. As exigências, assim, para o caso, igual eu falei, né, do casal, um vir com visto de estudo e outro vir com visto de trabalho, basicamente você comprovar uma certa renda, que eles falam lá quanto que é, né? Aí, no caso, se você tem o dinheiro em real, você tem que converter para você ver se dá aquela quantia de dinheiro em dólar canadense. Tem uma carta de justificativa falando por que você quer vir, no caso, assim, a justificativa é para quem está estudando, né? Para quem vai vir estudar, porque a pessoa que vai vir trabalhando, que é o cônjuge, é como se fosse assim, estaria, entre aspas, só acompanhando, né? E então, assim, quem vai estudar tem que fazer essa carta de justificativa, mas essas agências, assim, elas já têm meio que um modelo, né? Então você já vai meio baseado naquele modelo, e você tem que ser aceito no college. Então, seja para quem vai fazer ou mestrado, doutorado ou diploma, o tipo de curso que for, assim, né, superior, né, você tem que ser aceito. Então, assim, no meu caso, para mim ficou um pouco mais fácil, porque eu vim em 2019, no meio do ano, em agosto. No final do ano anterior, a gente veio passear, a gente veio conhecer o Canadá, visitar meu cunhado. Então, o que eu fiz? Eu já aproveitei essa viagem para ir nos 2 colleges que eu já estava mais ou menos olhando com a agência e fiz a prova de inglês nos 2, porque você tem que fazer a prova de inglês. Só que a maioria das pessoas, às vezes, faz aquelas provas, né, aqueles testes internacionais que são aceitos, seria o IELTS ou
O CELPIP eu acho que ele não tem em todos os países, mas, enfim, faz algum teste que é aceito. Então, no meu caso, foi mais fácil, porque como eu estava aqui, eu fui nos colleges e fiz a prova de inglês dos próprios colleges. Então, eu fiz presencialmente e fui aceita nos dois. Só que aí, o que eu fiz? Como eu já estava querendo muito ter a resposta, o primeiro que me deu a resposta, eu já matriculei naquele, entendeu? Mas, assim, não foi um processo difícil, não. Não foi um processo complicado, não. E que curso que você decidiu fazer? Eu fiz Business Management, porque até para essa justificativa que eu estou te falando que tem que ter, como que você faz? Ou você vai fazer um curso que tem a ver com o que você já estudou, ou você faz um curso que tem a ver com o que você trabalha. E aí, como eu já tinha muitos anos, né? Se vocês ouvirem, né, o outro podcast que eu gravei, eu sou formada em ciências biológicas, mas já tinha muitos anos que eu não estava trabalhando mais na área, né? Eu estava trabalhando de funcionária pública, mas em setores administrativos. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer alguma coisa que tenha a ver com o que eu trabalho hoje, assim, uma coisa mais administrativa. E aí, eu fui fazer o curso de Business Management. Ah, legal. Aqui nos Estados Unidos, se você vem como estudante, mesmo que se você já é difícil para conseguir de estudante, mas se você conseguir por um marido, esposa, eles não têm direito a trabalhar. Então você tem que conseguir provar uma renda muito grande, porque é difícil nesse sentido. Às vezes até pessoas que vêm com visto de trabalho, o marido e a esposa também não têm direito a trabalhar. Tem que passar um tempo para poder mudar o visto. É super complicado, assim. É muito mais... Eu acho que eu já tinha ouvido falar isso, sim, e aí eu fico imaginando, porque já é difícil, porque, assim, né, o college é muito caro, eu acredito que nos Estados Unidos também seja, né, aqui no Canadá é muito caro. Então, assim, tudo bem, você tem que comprovar aquela renda, então algum dinheiro você tem que ter. Mas é muito pesado, porque você tem que pagar o college, que é caríssimo, você tem que se sustentar, você tem que comer, pagar aluguel. Aqui em Vancouver, se eu não estiver enganada, é o aluguel mais caro do Canadá. Então, assim, imagina se nenhum dos dois pudesse trabalhar, ia ficar muito pesado, ia ser bem complicado. É difícil. E aqui, não sei se aí também, mas quem é residente, os residentes pagam menos, né, do que quem é estudante, né? Porque Exatamente. Estudante basicamente não trabalha, então não paga os impostos. Então você paga mais o curso, né? O curso exatamente. É mais caro Aqui é exatamente 3 vezes mais. Aqui todos os estudantes internacionais pagam 3 vezes mais do que ou cidadãos ou residentes permanentes, né? Então, assim, até se for no caso, por exemplo, um brasileiro que já tem a residência permanente, aí ele faz um college 3 vezes mais barato do que eu fiz, por exemplo. Exatamente, exatamente, aqui também. E na universidade, como foi a experiência na universidade para você, assim, estudando mesmo? Você era todos os dias? Não, então, não. Foi bem diferente da sua experiência na faculdade brasileira, no caso. Isso, totalmente diferente. No Brasil era aula todo dia, e era aquela questão da turma, né? Assim, eu sei que isso não serve para todos os cursos, mas no meu curso era aquela turma assim, você começava no primeiro período e ia com a mesma turma até formar. Então, assim, todo mundo, né, vai, tipo, convivendo os 4 anos, todo mundo junto o tempo todo, aquela coisa. E aqui não, aí, assim, eu fazia 9 créditos por termo, ou eu fazia 12, né, dependendo. E, então, isso dava, né, ou 3 ou 4 matérias. Então, isso dava uma média de aula no college de 2 ou 3 vezes por semana. Ah, ok. Dependendo, tranquilo também. Dependendo. Só que aí, o que eu tentava fazer sempre aqui? Eu falava assim, na época que ainda era presencial, né? Apesar que para o online também serviu. Eu tentava agendar as aulas que eu tinha que fazer, pelo menos 2 para o mesmo dia, entendeu? Para eu não ficar naquela quebrando demais os meus horários. Aí, por exemplo, se eu tivesse 3 matérias, eu não queria de jeito nenhum ir 3 dias na semana, eu queria ir 2. Então, eu tentava, vamos supor, fazer lá, sei lá, 2 aulas na segunda-feira e 1 aula na quarta, por exemplo. Então, foi mais ou menos assim que eu fiz. A experiência foi muito boa, assim, eu conheci, assim, o que eu fiquei triste mesmo foi que eu tive 6 termos, né, foram 2 anos, 3 termos por ano, eu tive 6 termos, mas dos meus 6 eu só fiz aula presencial em 2. No final do meu segundo período, eu não tinha nem acabado ainda, estourou o Covid.
Então, a gente teve que começar a assistir aula online. E, assim, a minha tristeza foi mais pelo fato, assim, que eu estava conhecendo muita gente, sabe, no college, assim, e aqui no Canadá é tudo muito misturado, né? Todas as nacionalidades e tudo mais. Então, assim, eu fiz muita amizade e tudo. E aí eu ficava pensando, nossa, o tanto de gente que eu estou deixando de conhecer agora, que eu poderia, né? Tá fazendo até um networking, alguma coisa assim. Mas, assim, né, não tinha o que fazer. Aí foi isso, assim, foi um período, assim, também, ao mesmo tempo, muito difícil, porque eu sofri demais, porque o college foi bem pesado mesmo, assim, eu tinha que estudar muito, muito mesmo, porque parece que você tem coisa para fazer o tempo todo, você tem coisa para entregar o tempo todo, trabalho, prova, tudo, apresentação. Então, assim, eu tive que abrir muito mão da minha vida social aqui nesse período desses 2 anos. Foi assim, eu não sei mais, assim, eu perdi a conta de quantas vezes estava o meu marido e os nossos amigos indo, principalmente no verão, que foi a pior parte, assim, porque aqui tem muitos lagos, né, muita coisa, assim, no verão, todo final de semana a gente vai para o lago, então, assim, o pessoal ia e eu não podia, porque eu tinha coisa do college para fazer, com data para entregar, e não tinha como eu ir. Então, assim, isso aí para mim foi bem difícil, eu sofri, chorei demais. Foi, assim, foi um período muito difícil, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito boa. Para ter uma ideia, eu fiz uma amizade com uma professora minha do college, e a gente é amiga até hoje. Ah, que massa! Então, assim, no final foi um saldo positivo, entendeu? Aprendi muito. E em relação à língua, apesar de você ter feito já a prova e passado logo no começo, né, ao decorrer do curso mesmo, que aí tem muita coisa para escrever, né, muita coisa para ler, enfim. O que você sentiu, assim? Teve alguma... Qual foi a parte mais difícil em relação à língua? E no geral também, não só na faculdade, mas no dia a dia. Assim, eu já falo inglês há muitos anos, assim, desde nova, né? Assim, pelo menos já tive essa sorte, né? No caso de vir para cá. Mas, assim, eu até hoje sempre vai ter alguma palavra ou alguma expressão, alguma frase que eu quero falar, ou eu não lembro como é que fala, ou eu não sei como é que fala. Então, assim, nesses casos, eu sempre tento achar outras palavras, né, para falar no lugar, a gente faz aquele jeito de tentar, assim. Na questão de ler e de ouvir, para mim, sempre foi, assim, muito mais tranquilo, bem mais tranquilo. Mas a questão de falar que é o mais difícil, assim, eu falo, mas igual eu tô falando, às vezes a gente esquece, a gente trava, Às vezes também eu lembro que no começo, no meu primeiro período do college, tinha um professor de marketing, e aí, como a aula era de marketing, ele falava muito, muito, muito de várias marcas e lojas que tinham aqui. E tudo que ele falava, ele fazia uma pergunta: vocês gostam mais de qual loja? Vocês compram qual marca? E eu ficava assim, meu filho, eu não sou daqui. Eu falava com ele, eu não sou daqui, eu não conheço nada que você está falando, entendeu? Essa parte também, até eu acostumar com as marcas, com as lojas que tinha aqui, só que eu já peguei isso no meu primeiro termo. Então, assim, né, eu estava perdida. E outra coisa também, assim, que eu tenho dificuldade até hoje, dependendo do sotaque, assim, eu não vou falar de qual país que fica chato, mas tem uma nacionalidade, porque eu não tenho nada contra eles, mas eu só tenho dificuldade para entender o sotaque deles, entendeu? Tem uma nacionalidade que eu acho o sotaque muito difícil de entender, eu já tive, assim, problemas. Eu não esqueço que teve uma vez no emprego anterior que eu estava, né, sem ser o emprego que eu estou agora, a gente atendia telefone para várias empresas, era tipo uma central de telefone que a gente atendia para várias empresas, e uma delas era uma médica, que a gente tinha que marcar as consultas dos pacientes para essa médica, e aí ligou uma pessoa dessa nacionalidade, e eu tinha que pegar o telefone, eu tinha que pegar o nome, o telefone e o e-mail da pessoa para poder marcar a consulta. Aí, com muito custo, e assim, eu sempre pedia, né? Você pode soletrar para mim, mas nem a soletração eu estava conseguindo entender. Mas aí, com muito custo, eu consegui pegar o nome da pessoa. E na hora que eu fui perguntar o e-mail da pessoa, eu lembro que tinha esse número, mas eu não conseguia entender de jeito nenhum o que a pessoa estava falando. Eu tentei, até que, eu acho que, se eu não me engano, eu trabalhava eu e mais uma menina, nesse dia eu estava sozinha, por azar meu, eu estava sozinha, e essa pessoa falou assim, não, então pode deixar que eu ligo depois. E aí depois ela até falou, acho que conversou diretamente com a médica e tal, e
E aí, por fim, conseguiu marcar lá. Mas eu continuei sem entender qual que era o e-mail dela, que eu não consegui entender. Ai, ai, ai. Não, tem hora que é difícil mesmo, né? E essa coisa que você falou é interessante, né? Que não é só saber o inglês, né? Você tem que saber o contexto ali, a coisa cultural, porque senão você fica perdida mesmo, né? Das marcas e tudo mais. Muito Exatamente. legal. E, assim, falando em termos gerais, né? Quais seriam assim, os pontos positivos e negativos? Agora que você já está aí, já tem um tempinho. Pontos positivos e negativos de morar no Canadá. Se tiver, né? Negativo. Positivos, eu acho assim, segurança, né, de andar na rua, que acho que é uma das coisas assim que mais vale a pena morar aqui, sabe? Uhum. É uma das coisas assim que a gente mais, né, dá valor. Segurança, poder de compra, por quê? Poder de compra aqui, as pessoas não têm salário muito alto, assim, digo assim, na grande média, né? A gente não tem salário alto, as pessoas, a gente não é que a gente está vendo que, nossa, vou ganhar um monte de dinheiro. Não, o seu poder de compra, mesmo ganhando um salário menor, é muito maior, entendeu? Do que no Brasil, assim, comparando, porque as coisas lá são muito mais caras. Então, aqui, com um salário até menor, você consegue comprar muito mais coisa. Uhum. Ter uma vida, viver uma vida assim, tranquila, assim, sabe? Não é que tá sobrando dinheiro, mas não falta para nada. Transporte público, né? Que funciona, porque no Brasil o transporte público é horrível, né? Emprego, a questão de emprego, assim, igual eu tô falando, às vezes não é nem a questão do salário, assim, eu acho que salário maior, assim, média, mais na área de TI, né? Tecnologia da informação e tudo, mas outros empregos, assim, salário normal, mas a questão de oferta de emprego. Aqui é impressionante o tanto que as pessoas elas podem. Não estou gostando do meu emprego. Então tá, eu vou sair e vou arrumar outro. Aqui é muito tranquilo você fazer isso, porque você consegue. E no Brasil não é assim. No Brasil as pessoas morrem de medo de perder o emprego delas, porque é muito difícil arrumar emprego no Brasil. E pontos negativos, assim, a primeira coisa que eu sinto falta, assim, que comparando é comida, né? Não tem jeito, assim. E eu acho que a comida do Brasil deve ser, eu não sei se é, mas deve ser a melhor do mundo. E a questão, assim, nem só comida, quanto, assim, lanches, né? Snacks, essas coisas que eu sinto muito falta, assim, de estar na rua e não poder comer. Para as pessoas que não são brasileiras, assim, agora se quiser pesquisar, comer uma coxinha, comer um pão de queijo, alguma coisa assim, essas coisas que a gente tem costume de comer no Brasil, né, que a gente chama assim em geral de salgado, Uhum. Porque aqui você não tem, aqui você só come sanduíche. Você está na rua, você vai comer o quê? Um sanduíche ou então algum muffin, um bolinho, alguma coisa assim. Então, assim, eu sinto muita falta disso. E da comida normal também, nossa, né? Que a gente chama de normal, né? E como eu tinha comentado até antes, aqui em Vancouver também a questão de aluguel e compra de imóveis é bem difícil, porque aqui é muito caro, assim, é inflacionado. Então, aluguel e compra de imóveis aqui é bem complicado, né? Dizem que tem outros lugares no Canadá, lógico, vão ser lugares mais afastados, com população muito menor e tudo, e talvez que não tenham tanta oferta de emprego, mas que você compra ou aluga imóveis assim muito mais fácil do que aqui, com preços muito mais baixos. Outra coisa que eu acho daqui, assim, que eu fico triste é a questão que aí a gente comentou, né, no outro podcast, para quem quiser ouvir, né, dos direitos trabalhistas do Brasil, aqui não tem. Então, assim, aqui é aquele negócio, você recebe o seu salário e pronto. E, assim, o que algumas, nem são todas, mas o que, assim, muitas empresas oferecem é a questão do Extended Healthcare, né? Que é o que é tipo um plano de saúde, mas não é muito equivalente do Brasil, porque no Brasil, assim, a gente tem um plano de saúde para a gente usar tudo. Todas as consultas médicas, tudo, ir ao hospital e tudo, normalmente. Aqui não, aqui você tem o serviço público de saúde, que é se você precisar de uma emergência no hospital, e tem seu médico de família, né, que resolve as coisas básicas de saúde do dia a dia, e esse Extended Healthcare é para as coisas que o plano público não cobre, que seria um quiroprata, o dentista, né, que o plano público não cobre, algumas coisas assim mais específicas, talvez acredito que tenha fisioterapia, alguma coisa assim. Então, e daí, de novo, né, a gente não tem aqui vale transporte, vale refeição,
FGTS, essas coisas. Não tem 13º, assim, que é uma coisa que a gente também fica muito triste, porque chega no final do ano, né? Para quem não sabe, o 13º é um salário que todos os brasileiros recebem, para os brasileiros que trabalham, recebem em dezembro, né? No final do ano, é um salário a mais para fazer as compras de Natal, essas coisas. Então, assim, no final do ano, você recebe 2 salários, o seu e mais o que a gente chama de 13º, né? Porque você recebe 12 salários no ano e mais um. Aqui não tem. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente fica meio chateado, assim, de não ter aqui, porque a gente estava acostumado, né, com essas coisas de lá. Sim, é verdade. E acho que aqui também nos Estados Unidos também não tem nada disso. Então, eu acho que a gente, assim, essa dá uma falta mesmo. As coisas trabalhistas no geral, né? As leis trabalhistas no geral, igual no Brasil, não tem, né? Eu não sei acho em que lá outros são países bem por aí, melhores mas lá. aqui também não tem nada, zero. Pode ser que, assim, algumas empresas até ofereçam saúde, né? Algum seguro de saúde, alguma coisa assim, mas, assim, no geral, não tem, é tudo contrato também, você não tem um 13º, você não tem um fundo de garantia. Saiu, você sai com o que você tem, olha lá, entendeu? Então, isso é bem complicado. Exatamente, não tem essa questão, mesmo, eu não estava lembrando, você comentou, não tem essa questão no Brasil, né, quando as pessoas saem do emprego, elas acumularam aquele dinheiro, acho que até do FGTS também, né, e Sim. algumas outras A coisas. rescisão, né, você sai com uma grana, um dinheirinho ali, para dar uma segurada. Exatamente, aqui não tem nada disso. Se você tiver, ainda se você saiu, sei lá, poucos dias depois que você tiver recebido, aí você pode ter certeza que você não vai sair com nada. Com nada mesmo. É aquilo lá. Verdade. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Aproveitando a sua fala sobre os pontos positivos e negativos de morar no Canadá, com relação ao choque cultural, qual a diferença do Brasil e o Canadá? Eu acho que tem algumas coisas, assim, às vezes a gente pode falar que às vezes são coisas pequenas ou coisas bobas, mas que a gente sente diferença, né? Por exemplo, é meio chato falar isso, mas não tem jeito, é a nossa cultura, tipo, tomar banho todo dia. Tem pessoas, assim, eu ainda não estou tirando as outras nacionalidades, falando assim, em geral, né, dos canadenses mesmo. Tem os canadenses que tomam banho todo dia, mas tem os canadenses que não tomam banho todo dia. Então, assim, tem certas épocas, por exemplo, se você entra no metrô e você já sente aquele cheiro, assim, que você fala, meu Deus, me tira daqui. Então, assim, para a gente é complicado, porque a gente tem aquele hábito, né, de tomar banho todo dia, dependendo da época, mais de uma vez por dia. Então, tem isso, a questão, assim, falando de, né, higiene também, pessoal, também a questão de escovar o dente depois do almoço, que ninguém aqui escova. Então, assim, você está lá na sua empresa, você almoça, vai escovar o dente, você se sente um extraterrestre, porque só você está indo escovar dente depois do almoço, mas ninguém. Eu não sei o que as pessoas pensam, pelo menos ninguém nunca falou nada comigo, ninguém nunca fez nenhum comentáriozinho assim, mas eu sou a única pessoa da empresa que vai escovar dente depois do almoço. Então, isso, assim, também a gente já acha estranho. A questão de abraçar, que também, nossa, a questão de abraçar é muito difícil, porque às vezes você já fez amizade com uma pessoa, já está meio até íntima da pessoa, mas, assim, o pessoal não chega muito perto, não abraça. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo agora. A minha chefe entrou de licença maternidade, e aí a gente, assim, né, eu entrei na empresa, a gente ficou 2 meses, assim, todo dia juntas, porque ela que estava me treinando, ela o tempo todo comigo e tal, ela, né, saiu de licença maternidade, aí eu dei um presentinho para ela e tal, ela, ai, muito obrigada, você não precisava e tal, mas sabe aquele negócio estranho, tipo assim, nossa, a pessoa não te dá um abraço? Eu acho que é muito que a pessoa parece que ela quer, mas ela tá segurando, sabe? Fica naquele, ai, obrigada, mas ela tá aqui e você tá lá, entendeu?
Eu acho isso muito estranho. Questão de abraço e o tal do espaço pessoal, vocês que moram nos Estados Unidos devem ter isso também que eles falam, né? Ai, que a pessoa tem que ter o espaço pessoal. Então, tipo assim, às vezes você não pode nem chegar perto da pessoa. Se você chega um pouco perto da pessoa, a pessoa afasta para lá. E aí, às vezes, na hora você não percebe, você chega mais perto, a pessoa afasta mais, porque elas acham que tem. Não que ela esteja errada, estou falando, não, eu estou falando que a gente, como brasileiro, acha estranho de ter esse negócio do espaço pessoal, então elas meio que parecem calculando na mente um espaço que elas têm que ter em volta delas, que ninguém pode chegar perto. Então, isso assim. Muito estranho. Outra coisa também que a gente reparou, brasileiro tem Maria, por exemplo, vai num restaurante, né, ou num bar, a gente fica lá, quer ficar lá quase que o resto da vida, né, e a gente chega, pede coisa para beber, quer ficar conversando e tal, e aqui eles têm aquela pressa de te tirar de lá, e as pessoas que são daqui também saem rápido, então, tipo assim, parece que eles chegam, pedem o que eles vão comer e vão embora, né? A gente não, a gente quer chegar, ficar, conversar e não quer ir embora nunca mais. E aí, aqui a gente percebe que em muitas situações as pessoas estão praticamente... A gente já foi em restaurante que eles chegaram com a conta sem a gente pedir. Exato, eles chegam com a conta mesmo. Exatamente, sem a gente pedir. Não foi uma vez só, não. Tipo, já teve restaurante que chegou. E sempre os brasileiros, né? A gente já fica olhando assim, tipo, quase que a gente fala com a pessoa, eu não pedi a conta, para que você trouxe? Então, assim, isso aí a gente também acha super estranho. A outra questão de diferença cultural, mas é uma coisa que eu acho bem positivo, né? Que eu sei que aí nos Estados Unidos é a mesma coisa, porque as culturas são bem parecidas, é a questão de devolver compra. E a gente acha isso muito legal, né? Que aqui, assim, maioria das lojas, né? Dependendo, eles nem te perguntam o motivo. Eu trabalhei, quando eu cheguei, meu primeiro emprego foi numa loja a Adriana até sabe, né? Que a gente já comentou que a Adriana gosta muito de comprar nessa loja também, uma loja de cosméticos, e eu cheguei e aí eu fui ver, tipo assim, a política de devolver compra lá é assim, qualquer tempo por qualquer motivo, e eles não te perguntam, assim, às vezes você acha que tem que ter até a nota fiscal, aí eles chegam lá, você chega para trocar, eles falam, você tem a nota? Aí você fala, não, eu perdi, ou então você fala assim, não, eu ganhei de presente, tá, não tem problema não, me dá aqui. E eles nem te perguntam por que você está trocando, às vezes eles perguntam só se você usou, para eles saberem se eles podem vender de novo ou não. Mas eles não te perguntam nenhum motivo, muitas vezes. Então, assim, isso eu acho muito legal. Eu adoro também. Porque no Brasil não tem nada disso. Ontem mesmo eu fiz uma compra esses dias e só notei depois que a blusa que eu comprei veio com alarme. Eu saí da loja com uma blusa com alarme. E aí eu voltei 2, 3 dias depois, né? E falei, já com a nota fiscal na mão, já com a sacola, e falei com a moça, veio com, né, não tiraram o alarme. Ela, desculpa, tirou, e eu fiquei com a nota, ela nem olhou a nota, ela não sabia nem se, né? Nem tinha certeza absoluta, né, que você tinha ido lá e comprado a blusa, né? E ela me pediu milhões de desculpas, desculpa, eu falei, ok, tudo bem, tirou e fui embora. Então não tive nenhum empecilho, não. Isso eu acho muito legal. Assim, isso aí a gente deveria aprender com eles, lá no Brasil. Verdade. Você falando sobre a questão do abraço me fez lembrar a primeira vez que eu vim aqui nos Estados Unidos, e a Adri me levou para conhecer um amigo dela, a irmã dele, e aí, Adriana, olha, que não se abraça, tipo, eu tinha acabado de chegar super brasileira, primeira vez, fora do país, e aí a primeira coisa que eu fiz foi abraçar a moça, e ela falou assim, o que essa louca tá arrumando? Que ela tá encostando em mim. Eu nem conheço, tá me encostando, né? Nunca nem vi na minha vida que ela tá triscando esse corpo dela em mim. Ai, gente, é cada pérola. Exatamente assim. E com relação à abertura aos estrangeiros e imigrantes? Aqui no Canadá é muito tranquilo, eles estão assim totalmente acostumados com estrangeiro imigrante. O país é feito de estrangeiro imigrante. Você anda na rua, você vê. E aí eles são super abertos, assim. Ser estrangeiro aqui é a coisa mais normal do mundo. Eles te tratam normal, te tratam bem, assim. Eu acho que devem ter raros casos, assim, de pessoas que não gostam, que
que tratam mal, mas eles estão tão acostumados que, para eles, todo mundo mora aqui, então eles não fazem assim, não ficam diferenciando, não. E como que é a comunidade brasileira aí no Canadá? Onde você mora, tem uma comunidade próxima? Como que funciona? Bem, então, eu não sei de falar das outras províncias, eu sei de falar sobre aqui em Vancouver, né? Aqui em Vancouver é muito engraçado, porque assim, eu sou de Belo Horizonte, então a gente brinca que em Belo Horizonte todo mundo se conhece, né? Porque mesmo quando você não conhece uma pessoa, você acaba descobrindo aí quando você fica conhecendo, você descobre que você tem amigos em comum, que é sempre assim. Aqui em Vancouver a comunidade brasileira fica muito parecida com Belo Horizonte. Então, assim, ou todo mundo já se conhece, ou se você vai ter pelo menos um, ou se não tiver mais amigos em comum. Então, inclusive, assim, meu marido, ele tá tocando numa banda, aqui tem algumas bandas brasileiras, assim, mas tem essas duas, assim, que mais tocam axé, pagode, sertanejo, que não é o tipo de música que eu gosto, mas enfim, né, a maioria dos brasileiros gosta, e acho que tem uma banda de rock, tem uma banda que toca mais chorinho, MPB, mas enfim, aí meu marido toca numa banda dessa, e assim, né, que a gente vai aos shows é impressionante, porque assim, você chega, você já conhece todas as caras que estão lá no show. E aí, às vezes, você vai num algum outro evento brasileiro, aí tá lá aquelas pessoas, de vez em quando, dependendo do evento que você vai, você fala assim, nossa, eu não conheço esse pessoal que tá aqui, você acha até estranho, sabe? Nossa, eu não conheço esse pessoal que tá aqui hoje, não, quem são essas pessoas? Mas normalmente, assim, a comunidade brasileira tá sempre ali, junta, é impressionante, assim, o pessoal fica realmente, não tem jeito, a gente se junta, não tem jeito, por mais que, às vezes, as pessoas, né, sempre tem aquelas pessoas, não quero ficar com brasileiro porque eu quero aprender inglês, mas não tem jeito, porque não é só a língua, é cultura, então, assim, às vezes, você está perto de uma pessoa de outra cultura e você, igual essa questão de abraçar que a gente estava falando mesmo, você não aguenta ficar sem abraçar e você está perto daquela pessoa, a pessoa está chegando, tá se afastando de você, então assim, a gente se junta mesmo, não tem jeito. Parece que tem uma conexão, né? Uma conexão diferente, né? Tem, não tem jeito. E aí aqui todo mundo a galera toda assim, igual eu tô falando, todo mundo se conhece, um é amigo do amigo do outro, e assim, todo mundo faz as coisas todas juntas. E é interessante também, porque em Nova York, o meu marido, a gente ia, por exemplo, andava de metrô e tal, onde as pessoas às vezes estavam de fone, não estavam conversando ou não. E eu de longe já sabia que era brasileiro. Ele falava, como que você sabe? Eu falava, olha a alegria, olha o sorriso, olha a postura, olha a ginga, né? Então, assim, ele falava, mas nem dá para ver, né? Parece até americana, às vezes a pessoa é branca, azul e tal. E eu vou e falo, não, mas o sorriso é diferente, o jeito de portar é diferente, a gente vê na hora, né, que é brasileiro. Então, isso é tão forte na nossa cultura que a gente percebe até nos traços, né? Eu acho até questão também, você falou isso e me lembrou uma coisa, até que a gente fala assim, que às vezes a gente sabe também por uma parte não tão boa, que a gente, assim, sem querer, a gente é meio escandaloso, a gente chega nos lugares, assim, como que eu vou dizer, assim, mais exaltados, mas, assim, do nosso jeito normal de ser, não é de propósito, mas a gente já consegue identificar isso de longe também. E gesticula muito. Exatamente. É porque, às vezes, igual a Adriana falou, às vezes a pessoa está falando inglês, às vezes ela nem tem muito sotaque, mas mesmo assim você consegue identificar que a pessoa é brasileira, só pelo jeito. Sim. E você teve facilidade em se relacionar com os canadenses? Sim, eles são, como eu falei, eles são muito receptivos, eles estão acostumados com essa mistura que é aqui, né? Então, sempre foi muito tranquilo, assim. Eu não me lembro, assim, de ter tido nenhum problema, assim, com eles, não. E com pessoas de outras nacionalidades? Também aqui, igual eu falei, né? Muito misturado. E eu achei engraçado, assim, que depois, a partir da época do college, né, que eu comecei a perceber que eu tinha não vamos dizer uma ligação, que eu tenho uma afinidade muito grande com filipinos, porque acabou que fui conhecendo um filipino aqui, outro ali, maioria mulher, né?
E aí eu fui vendo, assim, todos eles ou todas elas, assim, super simpáticos, conversavam, e a gente foi percebendo uma semelhança, assim, cultural da gente, sabe? Os brasileiros com os filipinos, assim, tem algumas coisas em comum, tipo assim, país tropical, não que eu seja ligada à religião, mas tem até essa coisa parecida de lá a maioria das pessoas ser católico, a maioria da população ser católico, eles são muito ligados à família, como a maioria dos brasileiros também é. Então, assim, eu tive essa grata surpresa, assim, de me dar muito bem com os filipinos que eu conheci. Legal. E outra coisa, igual você falou, saiu de Belo Horizonte, o clima lá já é mais quente, a gente tem não muitos, né? 2 meses talvez de frio, nem aquele frio. Mas como é que foi a adaptação do clima aí para você? Essa eu acho que está no top da lista das piores coisas, assim, né? Que a gente toma aquele choque mesmo quando a gente chega aqui. Assim, foi uma das piores. Ainda bem, pelo menos eu cheguei no verão, aí a temperatura foi abaixando, abaixando. Eu fico imaginando as pessoas que chegam aqui no inverno. Eu já vi várias pessoas, né, falando que chegaram aqui no inverno. Eu fico assim, gente, como que elas conseguiram, assim, já chegar tomando esse choque todo? A minha, não. Eu cheguei no verão, a temperatura foi abaixando aos poucos. Mas, assim, nossa, eu ainda estou em Vancouver, que eles falam que é o melhor, assim, melhor clima do Canadá em questão de temperatura, tá? Porque ele não é o melhor clima do Canadá, por quê? Aqui chove muito, aqui chove praticamente todos os dias. Então, isso aí também é bem difícil. A gente estava conversando sobre isso hoje, no meu grupo, até do pessoal que estudou biologia comigo, que eles estão, hoje, inclusive, assim, coincidentemente, eles estavam reclamando muito do frio em Belo Horizonte. Não sei se vocês que também ficaram sabendo, todo mundo começou a reclamar. E aí, quando eu fui ver, estava 9 graus. Aí eu comecei a rir, eu falei, gente, e 9 graus, assim, o meu amigo mandou um print da tela, 9 graus com sol, né? Falei, agradeço ainda que vocês têm sol, porque aqui chove um dia sim e o outro também. E assim, né? 9 graus com sol já tá ótimo. Então, assim, mas a questão da temperatura, mesmo aqui sendo o melhor clima do Canadá em questão de temperatura, ainda assim, no frio, para a gente é muito frio, a gente não está acostumado com isso. Chegou aqui, pegou, sei lá, esse ano acho que fez mais frio do que os outros, esse de dezembro para cá, né, para o começo do ano. Fez mais frio do que os outros anos que eu peguei, deve ter chegado, acho que até uns menos 13, menos 12, menos 13. E assim, para mim foi horrível, né? Assim, aqui não neva muito em Vancouver, mas esse ano nevou mais também do que neva normal. E é difícil para a gente, assim, tudo bem, você compra aquela roupa, né, a roupa mesmo, que vai te proteger, que aquece e tudo, mas é questão também de você colocar aquele tanto de roupa, e quando você entra no lugar, você tira a roupa, e fica tirando e colocando roupa, cachecol, touca, negócio da orelha, luva, então é aquele tanto de coisa que você tem que vestir. E também, às vezes, quando está ventando muito, ou quando está né, fazendo muito frio e chovendo, assim, para mim ainda eu já acostumei a questão de eu não, né, com certeza, se eu for no Brasil e tiver a temperatura que eles estão falando hoje, eu vou rir da cara do povo, né, assim, vou falar, isso aqui para mim tá tranquilo, isso aí eu sei que eu já dei uma acostumada com, né, aguentar, assim, né, temperaturas mais baixas, mas ainda assim, eu não gosto, eu não acho bom, assim, é uma coisa que se eu pudesse eu tirava, mas não tem jeito. E outra coisa que você falou antes era pão de queijo, coxinha, todas as delícias, né? Que a gente tem no Brasil com facilidade. E normalmente o brasileiro ele come arroz, feijão, uma carne, seja frango, bife, e uma salada. É o tradicional nosso de almoço, né? E você aí, você cozinha em casa, faz a comida brasileira ou você come fora? Como é que a sua alimentação mudou assim? Olha, então, nessa questão de almoço, né, de fazer almoço e tal, a gente continuou, eu e meu marido, a gente continuou no mesmo esquema que a gente fazia antes, que era como? Que a gente já fazia isso lá no Brasil, depois que a gente casou. Quando a gente casou, e ele tinha essa mania de querer jantar e tudo, e a gente começou a perceber que a gente estava perdendo muito tempo, né, fazendo isso todo dia. Aí era basicamente chegar do trabalho, fazer comida, aí depois comer, lavar, tomar banho e tudo, já era hora de dormir. A gente falou, não, isso não está dando certo.
Então, a gente começou com o esquema de fazer comida. Na época, a gente fazia no domingo para a semana inteira. E aí, a gente deixava algumas marmitas na geladeira, algumas no congelador, e comia para de segunda a sexta. Aí, final de semana, depende do que a gente ia fazer. Aí, aqui, a gente trouxe esse mesmo esquema para cá. A gente... só que agora ele prefere, ele que faz a comida mesmo, ele que faz. Aí ele prefere cozinhar agora na sexta-feira para ele não perder nada do final de semana dele. Ele fala, não quero perder meu final de semana. Aí na sexta-feira, depois que chega do trabalho, ele faz a comida, mas aí a gente sempre faz assim, né, para comer de segunda a sexta, e final de semana ou a gente come fora, ou vai cozinhar alguma comida diferente, mas assim, a nossa comida é arroz, feijão, carne e um legume, exatamente como você falou, Dri, exatamente. Que é o que a gente come no almoço, né? No lanche da noite a gente lancha também, igual a gente lanchava no Brasil, e a gente também consultou mais recentemente com o nutricionista, então a gente tenta comer mais as coisas que a nutricionista indicou, né? Como uma salada e uma carne, e um suco natural, alguma coisa assim. Mas assim, nem tudo são flores, né? Então, assim, como aqui a comida que é ruim, né? A comida industrializada, chips, hambúrguer, etc., é muito barata, e no Brasil não é, no Brasil é caro, e aqui é muito barato, então você acaba meio que, né, indo para esse lado, porque além de ser coisa fácil, não te dá trabalho, porque você já compra pronta, e barato. Então, assim, o que aconteceu comigo? Como eu estava fazendo college, eu até comentei, né, a questão que eu tinha que ficar muitas horas estudando, ficava muito tempo em casa estudando e tudo, né, até deixava de fazer muitas coisas, eu fui nessa, tipo, eu comia o que tinha, assim, o que eu queria comprar, eu comprava qualquer coisa, assim, eu não estava ligando, sabe? Tipo, para o que eu ia comer e tal. Então, fui comendo muita porcaria, muita coisa que não é saudável, e aí, por fim, eu engordei quase 20 quilos aqui, nesse período. Uhum. Então, foi assim, e eu fui percebendo o que estava acontecendo, mas não tinha como eu fazer nada, porque eu não tinha tempo para cuidar daquilo, entendeu? Mas eu já tinha colocado na minha cabeça. Assim que acabar meu college, eu vou cuidar dessa parte. Eu vou olhar isso. Eu formei em agosto, eu formei no meio de agosto do ano passado. No final de agosto, eu já estava matriculada na academia. Só que eu sei, por causa de uma outra vez, lógico que eu não tinha engordado no Brasil, eu nunca engordei 20 quilos, mas teve uma época que eu engordei um pouquinho mais, uns 5 quilos, uma coisa assim, que eu descobri também que só fazer exercício não adiantava nada, que a alimentação, ela influenciava muito mais, né, do que fazer exercício. Então, aí eu procurei a nutricionista, comecei a fazer a dieta. Hoje, graças a Deus, eu emagreci. Eu estava com 82 quilos, agora eu estou com 68, que eu pesei hoje, inclusive. Muito bem. Consegui perder aí uns quilos. E então, assim, a gente fica nessa. Agora, assim, quando vai passando um tempo da dieta também, você já vai meio que cansando e meio que voltando. Mas, assim, agora eu tô num ponto meio, acho que de equilíbrio, assim. Eu tento fazer a dieta o máximo que eu consigo, mas aí, vez ou outra, final de semana eu não faço. Final de semana eu deixo livre. Mas, assim, uma vez ou outra que eu tô com muita vontade, eu vou e pego uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Mas, assim, eu acho que, em termos gerais, essa questão do Canadá, de ser a comida que não é boa, né, que não é saudável, ser muito barata, influencia demais. E barata e de fácil acesso, rápida, influencia demais para você comer coisas que não são boas, assim, sabe? Você, né, foi como estudante, seu marido foi trabalhar, mas vocês pensam em morar, assim, ficar no Canadá ou pensam em voltar para o Brasil depois que isso tudo acabar? Não, agora a gente pretende ficar mesmo, até porque, né, a questão que eu contei da minha exoneração, né, eu contei no outro episódio no outro podcast, então, assim, eu tinha, né, o meu cargo de funcionária pública, agora não vou ter mais, então, assim, a gente já sabe que emprego lá é bem difícil e tudo, que as coisas lá estão super caras, gasolina está um absurdo, comida está um absurdo, então, assim, até mesmo se eu voltasse para o meu cargo, a questão de e o funcionário público, ele tem, muito difícil de ter aumento de salário, essas coisas todas, né? Então, assim, agora está pior. Então, eu acho, assim, que a questão de poder de compra mesmo também, né? Igual a gente está falando de poder de compra, com mesmo o salário que eu tinha antes, agora já não dá para viver mais, já está bem complicado.
Então, a gente, por essas e por outras coisas, né? A gente gostou daqui e tudo mais, a gente também... Não que a gente tenha os nossos amigos no Brasil até hoje, com certeza, eu não pretendo deixar de ser amiga de ninguém só porque a gente está morando aqui, mas a gente também já, né, já tem os nossos amigos aqui, já tem uma rede e tudo, então a gente pretende tentar a nossa residência permanente aqui, sim. Se Deus quiser, vai tudo certo e tomara que esse ano ainda a gente consiga pelo menos aplicar, porque eu sei que os processos eles são pouco demorados, mas a nossa ideia é conseguir aplicar para residência permanente esse ano ainda. Vamos só supor que você tem que voltar para o Brasil. O que você estudou aí, você acha que é equivalente para arrumar um trabalho lá? Dá para você trabalhar nessa área? Eu acho que sim. Tipo, eu nunca, igual eu falei, como eu tentei numa área relacionada que eu trabalhava, né, que era uma coisa mais assim da administração, mas como eu estava sempre nessa vida de ser funcionária pública, eu nunca estive no mercado de trabalho no Brasil, né? Porque antes de ser funcionária pública, eu trabalhava na pesquisa, então eu também não estava no mercado de trabalho. E aí depois eu virei funcionária pública, então eu nunca estive no mercado de trabalho, eu não sei como que é. Mas eu acho que o curso que eu fiz ajudaria, sim, a trabalhar numa área, assim, né, de gestão, alguma coisa desse tipo. Essa foi Maíra, gente. E se a Maíra tiver que falar mais alguma coisa, Eu só gostaria de agradecer vocês por terem me convidado. A conversa foi muito boa, foi muito gostosa. Que bom. Muito bem, Maíra. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!